Olá, seja muito bem-vindo para a nossa aula aberta do curso de formação avançada em terapia holística. E hoje, qual vai ser nosso tema? Nosso tema será chakras, né? Nós fizemos um outro vídeo na aula passada, onde nós procuramos dizer aonde que a terapia holística funciona, né? Onde que ela age. E aí nós começamos a falar sobre o que? Falamos sobre a formação dos corpos, a formação que nós, terapeutas holísticos, usamos, que é a divisão setenária, ou seja, o corpo do ser humano dividido em 7. E quais são esses corpos? O átmico, o espiritual ou búdico, né? O mental abstrato, o mental concreto, o astral, o duplo etérico e o corpo físico. E como é que funcionam esses corpos? Eles interagem todos ao mesmo tempo, né? Em dimensões diferentes. Então, para cada dimensão, né, para cada mundo, nós temos um corpo que nós usamos, né, que é usado para aquele, para o seu mundo pertinente, tá? Então, quando você faz o trabalho de terapia holística, o que acontece? Esse trabalho que você está fazendo, essa leitura de diagnóstico que você está fazendo do corpo, né, do que está acontecendo com a pessoa, ela vai mostrar para você exatamente em qual corpo que isso está acontecendo, em qual corpo sutil está acontecendo aquele desafio para que a pessoa tenha aquelas emoções. Né? Então aí é o que a gente chama de desequilíbrio. E aí o que a gente fala que é uma coisa muito comum. A gente escuta as pessoas falando: porque eu estou com os meus chakras desestabilizados, eu estou com o meu chakra fora, né, do lugar dele, eu estou com o meu chakra desequilibrado. Desequilibrou meu chakra. E aí a gente escuta isso justamente porque o que são os chakras? Os chakras são pontos de energia distribuídos na nossa coluna, né? Vai aqui, começa aqui no topo, vai aqui, tem alguns pontos que ele reflete na frente também, como o cardíaco, por exemplo, mas nós temos aí vários centros de força, sendo 7 os que a gente mais usa, tá? E de novo a gente lidando aí com um 7, com o número 7, né? E aí o que a gente vê? Você vai perceber que conforme eu vou explanar aí alguns dos 7 chakras para vocês vão perceber que tem muito a ver com o que a gente passa no corpo físico. Então, e o que é o nosso corpo físico? Ele é o que está trazendo as informações do que está acontecendo na nossa anatomia sutil, no nosso corpo sutil. Então, nós temos os 7 chakras, né, que são pontos de energia distribuídos na nossa coluna vertebral. Quando os chakras ficam com a energia bloqueada ou em desequilíbrio, eles podem causar desarmonia emocional e até doenças físicas. O que o terapeuta holístico busca? Ele sempre vai trabalhar na harmonização, na limpeza e na energização desses chakras, para que a pessoa tenha bem-estar, qualidade de vida e volte ao seu estado natural. Qual é o estado natural do ser humano? Felicidade e bem-estar. Tá certo? Por quê? Porque todo mundo, quando nasce com esta felicidade, esse bem-estar, né? Essa sensação de bem-estar. Então é isso que a gente busca, esse estado natural. É nisso o que nós, terapeutas holísticos, acreditamos. Que fazendo esse equilíbrio, né, essa harmonização, nós vamos trazer esse bem-estar. Então vamos falar aí dos nossos 7 chakras. Chakra básico, que ele é a conexão com a terra, é localizado na base da coluna, na altura do cóccix, é a nossa sustentação, nossa postura perante o mundo. Ele trabalha nosso elemento terra, ligado às glândulas suprarrenais, plexo sacral, esqueleto e linfa. É responsável pela energização geral do organismo. Em desequilíbrio, ele gera insegurança, atitudes mais agressivas, ganância, fúria, tensão e medo. Equilibrado, ele gera segurança, estabilidade e aterramento.
Como eu sou terapeuta holística, eu trabalho, terapeuta holística aromaterapeuta, né? Eu trabalho com os óleos essenciais para o equilíbrio desses chakras. Então, dentro do universo de várias técnicas que eu tenho, de várias ferramentas, uma delas é a aromaterapia. E neste caso, para esses chakras, eu uso os óleos de cedro, vetiver, patchouli, mirra e olíbano, tá certo? São esses óleos essenciais que eu uso para equilibrar esses chakras. Nós temos também o chakra que ele é chamado de umbilical. Ele é o chakra da sexualidade e da alegria. Então vamos lá. Localizado a 2 polegadas abaixo do umbigo, você faz essa medição com 2 dedos seus. Esse é o segredo de você encontrar o ponto certinho. Ele é 2 dedos da pessoa que está sendo diagnosticada. Então não são os meus 2 dedos, é os 2 dedos daquela pessoa que está passando pela sessão com você. Então ele rege as nossas sensações e sentimentos. O que recebemos do mundo trabalha nosso elemento água. Corresponde à área de nossas gônadas, nosso sistema reprodutor e plexo lombar. Em desequilíbrio gera compulsão, problemas de autoestima e bloqueio emocional. Equilibrado, ele gera expansão da personalidade e criatividade. Eu trabalho na aromaterapia o laranja doce, né? O sândalo e o gerânio. Eu trabalho esses 3 óleos. Eu gosto muito de usar óleos cítricos nesse chakra. O nosso outro chakra, ele é conhecido como plexo solar, né? E ele lida com emoções e poder. Localizado a 3 polegadas acima do umbigo, sempre usar os 3 dedos da pessoa. É o modo como nós nos colocamos no mundo. Trabalha nosso elemento fogo. Corresponde à glândula pâncreas, sistema digestivo, pele, músculos e baço. Em desequilíbrio gera egoísmo, ódio, dificuldade de assimilação, egocentrismo, apatia e bloqueios mentais. Equilibrado, ele gera autoconfiança e forte motivação. O que você pode usar de óleos essenciais? O manjericão, a lavanda e o sálvia esclareia. O grapefruit também ele é bem usado e o limão siciliano, porque você pode inclusive tomar uma gotinha todo dia de manhã, ele trabalha perfeito. Outro chakra que é extremamente importante, porque esse chakra ele fica bem no meio, ele liga os 3 de cima aos 3 de baixo, então ele é um dos chakras que faz a movimentação dessa energia toda que a gente recebe, que a gente tem. Ele é o chakra conhecido como chakra cardíaco. Ele é um chakra, a importância dele é tão grande que ele chega a 3 metros de iluminação, tá? Então é daqui até 3 metros de iluminação da onde ele está passando. Então você sente, por isso que a gente sente as emoções, sente as energias, né, de uma outra pessoa numa grande distância. A pessoa está lá passando e a gente sente essa energia. E aí, o que ele é? Ele é o chakra dos sentimentos. Localizado na altura do plexo cardíaco, é nossa doação ao mundo. É onde está o amor incondicional, o centro das emoções. Ele trabalha o elemento ar. Corresponde à glândula timo, rege o sistema imunológico, respiratório e circulatório. Em desequilíbrio gera instabilidade emocional, sensação de opressão, frieza e apatia. Equilibrado gera sentimento de compaixão, altruísmo e amor, acima de tudo, incondicionalmente. Esse chakra aqui, ele é muito bem trabalhado com alguns óleos, que é o mandarina, o petigram, o menta piperita, o eucalipto e o rosa, tá? Inclusive o rosa é o óleo com maior vibração. O ser humano tem 72 Hz, né? Quando ele está saudável. E o óleo essencial, ele chega a ter mais de 300.
Então, para você entender como é que funciona essa vibração dos óleos essenciais. O óleo essencial é muito bom para a gente trabalhar toda essa limpeza, harmonização que a gente precisa para os chakras. Uma outra coisa que a gente tem que ver desse chakra cardíaco é que ele fala sobre a gentileza que nós nos tratamos. Como que você se trata? Qual é o amor que você tem em relação a você? Porque a gente sabe que nós somos tratados pelos outros conforme nós nos tratamos, tá certo? E aí tem uma pegada muito importante. Quando o outro olha como você se trata, ele fala, ela se trata assim, então eu vou tratá-la da mesma forma, porque é a forma que ela quer ser tratada. Então, se você se trata muito mal, você se cobra muito, você está sempre se criticando, o outro vai te tratar da mesma forma porque ele quer te agradar, ele quer te tratar da forma que você se trata. E é assim que o universo olha para você também, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é se tratar muitíssimo bem. Usar esses óleos essenciais resgata todo esse sentimento. É excelente, muito bom. O outro chakra que nós vamos falar agora é o laríngeo, né? E eu sempre falo que ele é o chakra que dá para você saber se você está engolindo um sapo ou não. Porque você fica afônico, né? Fica sem fala, fica rouco. Então vamos lá. O laríngeo, ele é o chakra da comunicação e da criatividade. Localizado na garganta, trabalha o nosso elemento éter, né? Relaciona-se com a capacidade de percepção mais sutil, com o entendimento e com a voz. Corresponde à glândula da tireoide e rege o metabolismo. Em desequilíbrio, gera egoísmo, sentimento de rejeição e dificuldade de se expressar. Em equilíbrio, a pessoa ganha confiança interior, havendo uma melhora em sua expressividade. Olha só que bacana. Quando você usa bem a sua expressão, quando você se expressa bem, quando você está passando o que você sente, você consegue falar sobre as suas emoções, mesmo aquelas emoções que, olha, eu não digeri legal, mas você consegue expressar, você consegue falar para a pessoa, você fica muito melhor. Porque você consegue fazer com que aquela energia, ela flua, ela ande pelo seu corpo, tá? E aí a gente pode usar alguns óleos que são bem bacanas. Lavanda, né? Que inclusive acalma, dá aquela... Você consegue pensar direito nas coisas, você consegue enxergar direito. Isso é perfeito porque abre também a consciência. O cedro, o grapefruit, o alecrim, que inclusive é para o nosso foco, né? E camomila romana, que ele dá uma acalmada, né? Então você acalma para poder entender e para poder, né, engolir aquilo que você está passando. Então, bem importante. O frontal, que o pessoal também chama como terceiro olho, que ele fala sobre o nosso intelecto e a nossa intuição. Localizado no ponto entre as sobrancelhas, trabalha a nossa sabedoria interior. Corresponde à glândula hipófise, responsável por controlar todo o sistema endócrino. Representa a mente e a intuição. Quando está desequilibrado, a pessoa tem bloqueios mentais, pensamentos obsessivos e falta de aprofundamento. Em equilíbrio, a pessoa sente-se intuitiva, conectada e mentalmente revigorada, trazendo foco e atenção. Veja bem, esse chakra, as pessoas falam assim, porque o terceiro olho é aquele que você vê tudo, que você percebe tudo. Ele é um chakra que, embora ele haja pela intuição, a intuição, ela não é uma coisa que você, é uma percepção que você não entende. Eu não entendi direito, mas eu agi intuitivamente. Não é assim. A intuição, ela passa pelos nossos 3 cérebros, tá? Então ela vem rapidinho, ela passa pelos 3 cérebros e aí ela tem uma resposta. Só que isso é feito de uma forma muito rápida. Então, a intuição não é uma coisa que veio do nada. Ela passa por todos os nossos chakras, ela passa aí pelos nossos 3 cérebros, justamente para a gente ter um entendimento. Então, isso de achar que a intuição vem do nada, ela não vem do nada. Ela é a leitura das nossas emoções, das nossas percepções do que está acontecendo. Ela é a nossa consciência,
tá? Principalmente neste período, ter consciência que essa nova era é perfeito, é maravilhoso. E não dá para você achar que você ter intuição, você ter consciência, você ter percepção é sempre positivo, é tudo maravilhoso, é tudo positivo, é tudo divino. Não é. A gente tem percepções que não são legais. A gente pode se aborrecer, a gente pode achar que a gente está numa fase que não é legal. A gente não tem que estar o tempo inteiro, ai, olha, tudo gratidão. Eu não estou numa fase boa, mas eu vou agradecer pela fase não boa que eu estou. Não é assim. A gente tem que ser real com as nossas emoções. Se eu não estou gostando de alguma coisa, eu não estou gostando. Por quê? Não adianta você ser grato a alguma coisa. Ah, estou sendo grata pela dificuldade que eu passo. Mas aqui e todas as suas emoções estão passando para o universo que você não está nada feliz. Então, quando você vira e fala assim, ah, por que comigo não deu certo? Não deu certo porque você está forçando uma emoção, você está forçando uma gratidão que ela realmente não está acontecendo. Você está aborrecido, você está chateado, você está passando por uma fase difícil e isso é normal, faz parte do nosso processo evolutivo, sabe? Não estar grato, não achar tudo maravilhoso. Tá difícil? Tá difícil. E tudo bem estar difícil, tá bom? Vamos lá. O nosso outro chakra, né, que é aqui, que a gente chama ele de coroa, né, ele é a nossa conexão com Deus. Localizado no alto da cabeça, é o centro de ligação entre o plano físico e nosso eu interior. Corresponde à glândula pineal, responsável pela luz que entra em nosso corpo. Em desequilíbrio, gera falta de inspiração, confusão, tristeza, relacionada à falta de esperança e alienação. Em equilíbrio, a pessoa sente-se fortalecida com pensamentos claros sobre si e sobre o mundo. Algo muito importante sobre esse chakra é que a gente fala assim, porque é a nossa conexão com Deus. Deus sabe exatamente como nós somos, porque Ele é o quê? Energia. E energia, ela só é. Energia ela não é positiva ou negativa, ela é energia, tá? Quem faz dela, se ela vai para lá ou se ela vai para cá, somos nós quando estamos com ela, tá certo? Então, a gente não pode entrar naquele espaço que a gente fica assim, não, eu tenho obrigação de ser grata, eu tenho obrigação de agradecer, eu tenho obrigação, não tem. A única coisa que nós devemos ser é sinceros. Sinceros em nossos sentimentos, em nossas emoções e principalmente sinceros em nossas orações. Porque o nosso maior elo, né, nossa maior conexão com o alto ou com a espiritualidade ou com Deus ou com o universo, você pode chamar do que você quiser. Mas é sempre a mesma coisa, ela é através da nossa sinceridade, do nosso respeito em relação ao que nós sentimos, tá certo? Então assim, é muito importante a gente sempre pensar nos chakras como o centro das nossas emoções mesmo, o centro de tudo aquilo que a gente sente. E por que a gente tem esses 7? Porque se você parar para pensar, você consegue relacionar as nossas 7 divisões, né, os nossos 7 corpos e aí também os 7 mundos, né, justamente com 7 chakras. Então aí a gente entende que cada um desses chakras, ele lida diretamente com um desses nossos corpos, né? Dos nossos 7 corpos. Então a gente não pode achar que chakra é uma coisa separada. Tudo isso interage. O universo, ele interage o todo junto. Não para uma coisa para funcionar a outra. É uma máquina que funciona todas juntas, né? Tudo, o espiritual, o material, o mental, o emocional, tá tudo funcionando junto e é isso que a gente tem que entender. O terapeuta holístico que entende isso, que tá tudo trabalhando junto, que a gente pode ter o sim, que a gente pode ter o não, que a gente pode estar triste, pode estar feliz, que a gente tem que respeitar todas as nossas emoções e assim a gente poder olhar e fazer um melhor diagnóstico, é aquele profissional que realmente se destaca. Tá bom? Então o que eu tinha para dizer para vocês dos nossos 7 chakras é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Muito obrigada.